Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Bruno, tá? A gente vai começar a nossa live hoje, né? Eu tô só esperando a Sati entrar, eu acho que ela entrou aqui, a nossa convidada. Deixa eu convidar ela aqui. Espectadores. Isso, Sati, você tá me vendo? Você consegue pedir para poder participar da live? Aparece uma mensagem para você, dá uma olhadinha. Deixa eu convidar aqui. Aí, convidei ela, vamos ver se ela vai aceitar. Oiê, Oi, Sátia, tudo bem? tudo bem? Ah, Ei, Bruno. vem por aqui. Olha só, gente, essa live, né, o título dela é Precisamos Falar sobre o Suicídio, tá? E por que ela se tornou importante, né? Por que a gente trouxe ela em pauta aqui na Mondanha? Eu trouxe aqui alguns dados estatísticos para vocês entenderem o contexto antes de passar a palavra para a Sátia, tá? Bom, segundo os dados da OMS, né, mais de 800 mil pessoas interrompem suas vidas a cada ano, né, em todo o mundo. Isso equivale a uma morte a cada 40 segundos, né? Esta é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, ficando atrás apenas dos acidentes de trânsito. No Brasil, são 32 mortes por dia, né? E ela pode ser maior essas estatísticas, por quê? Devido ao estigma, muitas declarações de óbito omitem essa informação. Né? Então, devido a essas estatísticas alarmantes, foi criada em 2015 a campanha de prevenção ao suicídio. Tá? Setembro foi escolhido o mês para falar sobre isso. Né? Amanhã, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Tá? Então, a gente trouxe essa pauta aqui para a gente discutir. Né? Então, queria bater um papo aqui com vocês, junto com a Sátia. Tá? A Sátia é psicóloga, então eu vou deixar ela se apresentar aí um pouquinho. Tá? Pode falar, Sátia. Eu queria começar agradecendo o convite, que foi um convite super especial. Eu conheço a Bruna há muitos anos, né? A gente já trabalhou juntos aí no passado. Tá me ouvindo bem? Tá ok? Sim, tá tranquilo Ótimo. por enquanto. Viu, gente? Se vocês tiverem algum problema de conexão, é só escrever aqui no comentário. Pode E falar, eu Sara. acho, assim, eu acho que foi um convite mais especial ainda, porque a campanha, essa é uma campanha muito importante, né? E aí a gente ter empresas como a Mondani, por exemplo, envolvidas nesse tipo de campanha, a gente pode levar para um público mais informação e tirar esse tipo de dúvida, né? Como a gente estava conversando. A gente tem estigma envolvido, muitos tabus, muitos mitos, que a gente vai falar um pouquinho. Então acaba que quanto mais a gente tem envolvimento da sociedade para lidar com esse tipo de tema, né, a gente tem um enfrentamento melhor, que vai ser um pouquinho também do que a gente vai falar no final, é um pouco da ideia de a gente pensar possibilidade de enfrentamento para esse tipo de situação que a gente tem que conviver na modernidade, né? Eu acho que sempre passou pela trajetória, mas na modernidade a gente tem os dados mais escancarados, talvez, né? Com a informação, com a tecnologia. Falando um pouquinho de mim, eu sou psicóloga formada pela UFMG e pós-graduada pela UFMG. A minha pós-graduação ela é em organizacional, né, psicologia do trabalho, porque a minha trajetória profissional ela foi em recursos humanos, né? Então eu sou formada lá em 2003 e aí, né, trabalhei mais de 10 anos em diferentes empresas, trabalhei em startups e fui transitando aí no mundo organizacional. Trabalhei numa multinacional fora do país, morei na Argentina há quase 5 anos, né, e retornei ao Brasil em 2017, no início de janeiro, e fiz uma transição para a área clínica, que era uma vontade que eu tinha há muitos anos, assim, e ficava ali escondidinha, né, porque a área corporativa me tomava muito. E eu gostava também, né? Mas assim, eu já tinha essa vontade. Quando eu retornei ao Brasil, tomei essa decisão. Eu trabalho na área clínica com atendimentos online desde que eu iniciei. Então, eu já vinha, né, apesar da pandemia estar aparecido aí, com os atendimentos online, eu já vinha com essa experiência há muito tempo, com um foco muito grande em ansiedade e depressão. Então, na minha trajetória, eu peguei alguns pacientes, né, assim, com muito medinho de a gente perder algum paciente para o suicídio, né, em alguma situação. Eu tive alguns pacientes com tentativa, mas eu, né, assim,
todos os casos que eu tive melhoras, assim, não chegou a acontecer nenhuma situação, né, de fato. Tiveram tentativas mais leves, assim, que a gente conseguiu, né, ter o manejo da situação, mesmo sendo online, que isso é uma coisa também um pouquinho complicada, a gente pode até falar disso se for uma dúvida de alguém, mas, assim, é importante a gente entender que tem solução, né? O suicídio não é um fato que a gente acha que não tem como tratar, não tem como cuidar. Existe essa possibilidade, tá? Então, fico muito feliz. Minha trajetória é essa, eu atendo online, né? Como eu falei, com esse foco. E aí é bom que, se surgir a oportunidade, eu conto um pouquinho também do que atravessa e por que tem essa relação tão grande com a depressão, tá? Que eu acho que é o transtorno aí que está mais associado. E principalmente nessa faixa etária que a gente vai conversar um pouquinho mais. E falando nisso, falando da faixa etária de 15 anos a 29 anos, né, a gente vai fazer um recorte porque pega uma parte importante da adolescência, né, que tem características muito específicas também, tá? Vamos lá. Legal, então Com vamos as lá. dúvidas. Primeiramente, eu queria que você contasse para gente o que levam as pessoas a interromperem a vida, né? Principalmente nesse recorte que você colocou aí, entre 15 e 29 anos. Tá, vamos lá. O suicídio, ele vai acometer, né, socialmente falando assim, todas as faixas etárias, tá? O foco, ele tem uma incidência maior nessa faixa etária e nos idosos, tá? As duas pontas aí da vida, né? Então, isso tem a ver com... Da infância, não, né? Assim, na infância, são casos mais isolados, né? Começa a ter esses episódios a partir da adolescência. E o que acontece? Quando a gente fala de idoso, a gente não vai entrar nisso, mas tem a ver com a questão da pessoa achar que a vida está acabando, tem a ver com dor crônica, tem a ver com situações, por exemplo, da pessoa achar que está dando trabalho, adoecimentos, né, câncer, doenças graves, etc. Quando a gente fala da adolescência, a gente está falando de um recorte, ou do jovem adulto, de um recorte de vida que passa também por muitas transformações. Porque a adolescência, por si, é uma fase com muito movimento, né? Então, assim, tanto físico quanto emocional, né? O adolescente, eu trabalho muito com adolescente e eu converso muito com os pais, né? Assim, que quando o adolescente está descobrindo o próprio corpo, né? O emocional, os pais também começam a se descobrir como pais de adolescentes. Porque é diferente. A forma. Você deixa de ser um pai que fala assim: olha, vai dormir tal hora, e tem que começar a negociar, dialogar. É um outro tipo de conversa, né? Então, o adolescente, ele tem uma questão de. Né, assim, até falando. A neurociência ela vai falar isso, assim, que a formação do nosso cérebro mesmo, ele forma primeiro a área límbica, que ela é uma área mais de emoção, primeiro, e o córtex frontal, que é a nossa área de controle, que a gente tem, por exemplo, o planejamento, organização, né? Onde que a gente, toda essa parte, ela é uma área que ela vai formando, ela demora mais para terminar de se formar, ela vai terminar lá no finalzinho da adolescência, no começo da fase adulta, né? Quando a gente somos jovens adultos. Então, e provavelmente tem a ver com a nossa questão, com a nossa história evolutiva, né? Porque antigamente a gente não via tantos anos. Então, os jovens é que iam para as batalhas, eram os jovens que descobriam novas terras, né? Então, eles se aventuravam. Então, a impulsividade tinha a ver com essa questão de abrir caminhos aí, né? Então, e isso tem a ver com a adolescência. Por isso que a gente fala adolescente impulsivo, adolescente. Então, quem faz esse caminho de complementar são os pais, né? Toda essa parte da falar não, colocar limites, orientar, toda essa parte. Então, é muito importante a gente entender que os pais, as escolas, os professores, né? Essas figuras, elas vão nos ajudar a ajudar o adolescente, né? De uma outra forma, entendendo que ele começa a ter uma opinião, né, mais forte, ele começa a colher informações de diferentes lugares e formar mesmo, às vezes, opiniões mais fortes, que depois vão suavizar, mas que ele tá ali colhendo outra forma de ver o mundo, né? E uma relação com o corpo muito próprio também. Então, assim, eu fiz esse recorte da adolescência para a gente entender que
É um monte de transformação com uma sociedade que entende mais ou menos esses adolescentes, né? Porque Uhum. ainda tem uma dificuldade sobre isso, né? E aí a gente vai entrar num aspecto que a incidência da depressão é muito grande com os adolescentes. Então, eles estão. Uma época da nossa vida que a gente fica mais vulnerável, né? A uma Uhum. série de coisas. Porque a gente está confuso, com as emoções lá no topo, né? Com uma série de Aflora. transformações muito afloradas, com uma série de Uhum. informações e nos sentindo incompreendidos, porque a gente também começa a se relacionar de uma forma muito diferente, né? E com Uhum. inseguranças mil, a gente está entrando no mercado de trabalho, escolhendo profissões com 17, 18 anos, quando a gente ainda não tem muita claridade sobre isso. Então, assim, atravessa uma série de coisas nesse momento. Então, né, assim, alguns dados que a gente poderia pensar aí é que os adolescentes, até o final da adolescência, cerca de 20% dos adolescentes podem ter algum episódio de depressão mesmo, tá? Não é de tristeza. Tristeza é saúde mental, ela faz parte, mas Uhum. realmente de depressão, tá? Então a gente tem uma quantidade aí considerável, né? E a depressão, como a gente vai falar, ela está associada sim ao suicídio, né? Geralmente, não é todos os casos, mas a gente vê elementos relacionados, tá? Entendi. E aí, bom, aí a gente voltou a falar, né? E, Uhum. as causas, eu acabei falando um pouquinho né, da adolescência, mas assim, vamos lá. As causas do suicídio, ela é multifatorial, tá? Ela não tem uma causa única. A gente pode pensar que ela tem fatores genéticos, ela tem fatores de história familiar. Então, se você tiver já casos de depressão ou de suicídio na família, né, isso pode ser que tenha, né? Então, isso é um elemento importante. Quando na primeira infância também, uma infância com fatores de riscos, como, por exemplo, depressão materna, né, ou pós-parto, negligência na primeira infância, abusos, Uhum. maus tratos, tudo isso, a gente pode considerar que isso pode influenciar, né, que a gente tem aí um quadro. E aí tem outra coisa que eu acho que é bem importante da gente pensar, é que o suicídio, a gente até conversou um pouquinho, né, no dia que a gente estava passando, que a gente relaciona como se fosse uma causa o suicídio, falando assim, teve uma situação de suicídio, né, de alguém que a gente conhece, e a gente fala assim, é porque terminou com o namorado, né, ou aconteceu tal coisa, então a gente foi demitido, né, então a gente associa o gatilho, que talvez seja ou não, tá, Uhum. ao episódio ao fato. Só que o suicídio, ele é distal. Não necessariamente a causa dele está próxima ao episódio, tá? Então, às vezes, o Uhum. abuso lá Como se atrás, na fosse o. infância... Uhum. Pode falar, desculpa. Como se fosse... Cortou. Não, não, entendi que fosse a gota d'água, assim. Mas é claro que já vem algo acumulando, acumulando, acumulando. E aí, quando terminou com o namorado, foi a gota d'água. Né? E aí, muita gente associa ao último fator que aconteceu na vida da pessoa, mas não viu o progresso ali, né? Todo isso, né? E aí eu te dei até um exemplo que a gente estava conversando, que eu falei, olha, se eu pegar aqui esse copo e segurar, né? Ele é pesado? Não, mas se eu estiver segurando ele muito, muito, muito tempo, ele vai ficar. Então a gente tem que ver que às vezes, né, por isso que o silêncio também é outro complicador, porque a gente não alivia, né? A gente não vai conversar sobre isso. Então a gente vai falar um pouquinho disso também, tá? Então, provavelmente, às vezes eu tive um abuso lá atrás que eu não consigo lidar com isso, né? E aí eu tô com aquilo ali, não consigo resolver essa questão dentro de mim, né? Ou lidar com essa situação. E aí isso gera um gatilho lá na frente, por exemplo, abuso de álcool e drogas, e aí que me dá uma energia, uma situação, né? E aí isso Uhum. favorece um quadro. E outro elemento que eu acho também importante é que os métodos letais próximos no momento de muita angústia e desespero, porque a palavra desespero no suicídio ela é importante, né? Quando eu falo assim, eu não tenho solução para, não tenho saída, Saída. né? O É. desespero ele diz disso, assim, eu tô numa situação que eu não sei o que fazer, eu não tenho saída aqui, né? Então, Uhum.
Se eu tiver uma situação que me favoreça, um método ali, né, eu tenho mais risco. Então, por isso que quando a gente pensa em enfrentamento do suicídio e prevenção, a gente precisa pensar que os métodos letais também eles têm que entrar nessa conta, tá? Uhum. Já que a gente está falando de depressão, sabe, como que a gente, qual que é essa relação da depressão e ansiedade? Ansiedade também tem sido muito falado hoje em dia, né? Como também algum transtorno ou alguma situação difícil que a pessoa fala e a gente percebe que isso daí gera uma ansiedade, que ela está ansiosa. Qual que é essa relação da depressão e ansiedade? Conta pra gente. Tá, vamos lá. Vou falar um pouquinho das características da depressão e da ansiedade, e depois eu vou falar um pouco Uhum. dessa relação das duas, tá? A Pode depressão, ser. ela tem fatores também diferentes, tá? Diversos. E causas diversas também, tá? Ela vai ter essas causas que eu falei também. Ela pode ter causa genética, ela pode ter causa de história familiar, ela pode ter Uhum. causa lá atrás também da nossa história, da nossa vida mais do início da vida. Eu não falei uma coisa que eu acho que também é legal de a gente comentar, que é a questão social da adolescência, a socialização, né? A gente teve eventos estressores como o bullying, que a gente vai provavelmente entrar nele, né? Ele é super Uhum. importante também da gente contar, e por isso ele tem uma relação também direta com a depressão na adolescência e com o suicídio na adolescência também, tá? Porque essa é uma fase de socialização importante e de autoimagem também, porque a gente está nessa transformação do corpo, e essa autoimagem, ela é um momento que a gente dá muita atenção a ela, tá? E aí isso Uhum. fica muito evidente e reflete nessas relações também, tá? E aí voltando para a depressão, porque também é um fator que o bullying, a autoimagem também vai entrar, né? Quando a gente ele vai ter esses todos os fatores que eu falei para o suicídio, ele pode atravessar também a depressão, né? Ambos estão aí associados, tá? Então ele tem fatores emocionais, como sintomas, a gente pode pensar, Uhum. cognitivos, e ele tem fatores que são esses genéticos ou de transtornos, associados a transtornos mesmo, tá? Então a gente vai pensar, por exemplo, fatores emocionais. A pessoa fica irritada, triste, períodos, a agressividade ou a irritação. Eu acho que tá parando um pouquinho, Bruno. Deixa eu tentar tirar, deixar só. Alô? Oi, oi. Melhorou, será? Porque Pronto. deu uma cortadinha. Pronto. Deu uma cortadinha, uma paradinha, mas agora parece que voltou. Vamos ver se vai travar de novo. Eu tirei do Wi-Fi aqui e vou deixar no 4G para ver se melhora, tá? Deixa no 4G, às Então, vezes é melhor. vou deixar nele. Então, quando a gente fala né, de sintomas emocionais, então a gente vai falar de tristeza, a gente vai falar de irritabilidade, que na adolescência a gente vê esse sintoma bem aparente, né, a agressividade, por exemplo, humor volátil, né? Então, às vezes eu estou muito animada, empolgada, às vezes esse humor está bem baixinho, né? A questão do Uhum. cansaço, a percepção de cansaço muito grande. Perda do prazer, coisas, atividades que eu gostava de fazer e não gosto mais, por exemplo, tá? Uhum. Baixa sociabilidade, então eu não quero mais sair com os amigos, não quero encontrar ninguém, só fico no quarto, por exemplo, é um sinalzinho que a gente tem que ficar atento também. É, Uhum. Alterações de apetite, alterações de sono. Então, e aí tem alguns fatores que têm a ver com cognitivo. Por exemplo, não consigo estudar, não consigo me concentrar, né? Me distraio muito facilmente, tá? Baixo rendimento escolar, né? A pessoa tá vendo muito bem e de repente não consegue mais estudar, por exemplo. E a gente tem alguns fatores que a gente tem que são também emocionais, mas estão relacionados a. Não sei. Aqui, preocupado aqui com a conexão. Voltou. E a gente tem os Tá. fatores. E a gente tem. Eu voltei para o Wi-Fi. Aí a gente tem os fatores que eles são por exemplo, da nossa interpretação, né, com a relação com a vida, a culpa, a punição, eu vou ser punido por algo que eu fiz, tá? Essa relação de como que a gente vai passando pelas experiências e a gente vai interpretando essas experiências,
tá? Hum. Então, tudo isso vai contribuir. Pra gente, são sintomas, né? E eles são fatores, dentro desses fatores que a gente conversou, tá? E a ansiedade, ela tá mais ligada a sintomas físicos, né? Então, a ansiedade, ela é uma característica que a gente tem, né? De expectativas, e ela tem a ver com é porque a ansiedade, na verdade, ela não chega a ser né, como se fosse um medo do que vai acontecer, sabe? Tem a ver com isso, sim, né? Então, de autopreservação. Então, eu cuido, eu me preparo para poder não ter risco, por exemplo, né? Então, por exemplo, se eu tenho medo da pandemia, né? Então, o que eu posso fazer para me prevenir da pandemia? Então, a ansiedade, ela é um fator de autoproteção, tá? Ela tem elementos de autoproteção, como medo do que pode vir a acontecer, preocupação, ocupação prévia da minha cognição, né? Eu vou ocupar a minha cognição para me planejar, para me organizar, para me prevenir de algo que pode vir a acontecer. Então, a ansiedade, ela está ligada com isso, com essas Hum. questões. Só que acontece, quando a gente chega a ter um transtorno de ansiedade, significa que é como se eu não desligasse. É como se eu tivesse um estressor, né? Algo que Hum. como se eu ligasse o botãozinho desse estresse para eu me preparar, que eu estou em risco, né? Só que eu não tenho, quando eu passo por aquilo, sei lá, eu vou me preparar para a live, estou um pouquinho tensa, né? Aí acaba eu falo, ai, deu tudo certo, tá lá, ó, que ótimo, né? Agora eu vou relaxar. Só que a gente não relaxa. A gente vive uma sociedade, por que todo mundo é um pouco ansioso? Ou todo mundo está ansioso, né? Porque a gente nunca relaxa, a gente acaba isso, aí você tem um relatório do final de semana, aí você tem outro problema aí. A gente está sempre ali no modo automático, sempre ali recebendo e recebendo e recebendo. E aí a gente junta com padrões que são da nossa sociedade que incentivam, como autoexigências absurdas, né? Eu tenho que ser perfeito, eu quero controlar. Ansiedade muito ligada com o controle, né? Eu quero controlar tudo, então eu me frustro quando eu não consigo, né? E aí vem uma pandemia para esfregar na nossa cara que a gente não tem controle, né? E eu vou falar um pouquinho disso. Então, e aí a gente vai indo e a gente não desliga o botãozinho. Então, nosso organismo vai respondendo a um estresse o tempo inteiro, né? Um estresse fica ali. Eu não relaxo, eu não desligo o botãozinho. E aí, nessa Uhum. situação que eu não desligo o botãozinho, eu começo a ter sintomas físicos. Então, eu não consigo dormir, eu tenho distúrbio de compulsões alimentares, começo a comer tudo que está pela frente, e aí eu vou, né? Aí são sintomas são vários. Posso ter coração acelerado, sensação de desmaio, né? Dores no estômago, mal-estar, tontura, tremores nas mãos, tremor no corpo, né? Então aí eu tenho sintomas são vários de ansiedade, né? E pode ter também vários transtornos. Oi, Bruno. Uhum. Oi. E vários casos. A gente tem as fobias, a gente tem transtorno do pânico, tá? A gente tem agora agrofobia também, que é, né, de lugares cheios e tudo mais. E aí, assim, eu falei um pouquinho do técnico, assim, né, de ambos, mas assim, Uhum. eu converso muito com meus pacientes, uma coisa que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala da ansiedade, a gente fala do futuro, né? Então, eu quero ter controle, eu tenho uma ocupação prévia do que vai acontecer, eu tenho medo do que vai acontecer, está muito relacionado ao futuro. Quando eu falo da depressão, eu falo de culpas de coisas que eu fiz, ou que eu acho que eu errei, né? Eu falo sobre punições, eu fiz algo errado, então eu mereço ser punido, né? Tá muito ligado a essa Uhum. história, né? Do passado, aos meus fantasminhas do passado, né? Está Uhum. relacionado. Não quer dizer que seja só passado, mas está muito relacionado, né? Então, a gente perde uma coisa que é muito importante, que é o presente, que é onde efetivamente a vida acontece. Então, eu falo que esse aqui é o tempo de vida, né? É onde a vida nos proporciona a possibilidade de agir, de acionar e de fazer as escolhas conscientes, né? Então, Uhum. onde eu me observo, observo o que eu sinto, né? Leio esse ambiente da melhor maneira possível para fazer uma escolha melhor para minha vida a cada instante, sem querer controlar o futuro, mas sim
entendendo que a vida vai te proporcionando possibilidades, né? E a gente vai respondendo a elas, né? Se eu fosse olhar para Entendi. minha vida em 2012, eu não imaginaria que, sei lá, eu estaria na clínica hoje, por exemplo. Sim, sim. Tem inclusive uma pergunta aqui que a Sandra fez, que ela pode estar relacionada, eu acredito que sim, com esse assunto, né? Ela perguntou assim, Kátia, você recomenda os florais terápicos, né? Principalmente, ela não falou especificamente na depressão, na ansiedade, mas a gente pode aplicar a esses transtornos assim. Você recomenda não só os florais, mas outros tipos, né? Ou seja, como que eu faço para eu poder desacelerar, né? O que você recomenda às pessoas? Pode comentar. Vamos lá. É, eu não recomendo e não desrecomendo, tá? É o Oi. seguinte, eu não sou, assim, né? Eu não sou uma pessoa que trabalha com isso, né? Estudo Uhum. isso. Então, eu não sei te falar os benefícios reais dos florais, por exemplo, tá? Certo. Científicos, né? Uhum. Então, o que eu acho é assim, a gente tem muita medicalização psiquiátrica, Uhum. e isso é um probleminha que a gente tem, porque a angústia, ela diz algo sobre o que a gente vive, né? Ela é importante. Se a gente está com uma angústia exagerada, a gente realmente o remédio ele pode nos ajudar, né? Um insônia é um problema que a gente precisa às vezes de medicação, uma angústia extrema. Tem situações que realmente o remédio vai ajudar a diminuir essa emoção, a diminuir esse desespero, né? Ou situações muito graves, para a gente poder conseguir entrar em movimento, porque tem quadros que são muito graves realmente, né? Mas assim, a gente também não pode, tem que tomar muito cuidado para a gente não, como é que eu vou te falar? Para a gente não se anestesiar sobre o que a vida se apresenta para a gente de sensações, tá? Uhum. Então, por Mascarar, exemplo, digamos assim, né? exato, porque a Uhum. angústia e a tristeza, elas nos diz coisas sobre a gente, Uhum. né? Tem estudos, assim, algumas coisas que eu gosto muito, que eles que dizem sobre a vulnerabilidade, né? Assim, o tanto que ser vulnerável e mostrar quem você é algo importante, né? E aí eu acho que quando a gente fala de depressão e a gente fala de suicídio, está muito vinculado, porque a gente não pode falar de sentimentos, a gente não aprende a falar de sentimentos, né? A gente desde pequenininha é assim, raiva, você não pode sentir raiva, né? Né? E, Você e, não não, e pode. não é, não pode chorar, você bota óculos escuros, né? A gente bota o quê? Uhum. Né? A gente não pode chorar. Então a gente tem uma questão. Tem aquele filme que é uma gracinha, né? O Divertidamente para crianças, que eu acho que fala sobre lidar com as Muito emoções. fofo. Né? Tem Nossa. o Monstros S.A. para lidar com medo para crianças, né? Que é essa coisa do. Às vezes o medo é muito maior, as sombras do medo, do que o medo em si, né? Então, assim, Uhum. a gente precisa falar mais sobre essas coisas, porque quando eu pego uma criança e falo assim, você não pode sentir raiva, não é não pode, é assim, o que você está sentindo? Por que você está sentindo raiva? Quais são outros repertórios que a gente pode ter? Sabe, assim, Uhum. né? Então é muito mais entender e que a criança identifique e perceba por que que ela sente do que a gente, tá? E isso é um dado Deu uma travada. importante. Ai, Eu travei. tava tão bom, né? Não deu, tava tão direitinho. E É, aí, tá dando para escutar? então, Peraí. é. Voltou? Tá, E tá. É aí a porque alguém gente me tem, ligou na hora da live. Nunca me ligou. e aí a Tudo gente bem. tem uma questão que eu acho que a gente não pode nunca desconsiderar a questão social. Aí, tá me ouvindo? Que tá trabalhando. Ah, Tô, voltou. tô... A gente nunca pode desconsiderar a questão social, porque, por exemplo, a gente tem mais incidência de depressão em mulheres do que homens, mas a gente tem mais suicídio de homens do que mulheres. Ó, que interessante. Então, nos jovens. Então, olha só, são hipóteses. Depois eu fiquei até Uhum. pensando que eu tenho que dar uma olhada nisso com um pouco mais de detalhamento, sabe?
Mas eu tenho algumas hipóteses sobre isso. Por exemplo, por que que a depressão nas mulheres? A exigência com as mulheres é muito maior social, né? As mulheres têm que ser perfeitas, têm que dar conta de tudo, têm que ter o corpo perfeito, o rosto, tem que estar impecáveis, têm que dar conta do trabalho, da família, né? De tudo o tempo Uhum. todo, né? E por outro lado, os homens e nunca tão e nunca tá suficiente. Para a mulher nunca é suficiente, né? A gente tem que se desdobrar. Tá. Oi? A gente tem que se desdobrar e sempre vai ser pouco. Oi, oi, oi. Oi, Bruna. E a gente Sim, tem tá que se ok. É porque deu desdobrar uma e sempre é travadinha. pouco, tá? E sempre é Uhum. pouco. Agora, para os homens, né? Por que comete mais suicídio? Porque o homem engole muito mais sentimento também. Ele não pode falar de sentimento, ele não pode procurar ajuda. Porque o homem não pode ir ao psicólogo, o homem não pode ir para o médico. Olha Fraqueza, só, né? é Uhum. fraqueza. Porque a gente associa vulnerabilidade à fraqueza e não à força. Só que a gente tem que ter coragem de falar sobre nossos sentimentos, ter coragem de se expor como a gente é, que é Uhum. mutável também, é transformação, né? Exige coragem. Né? Coragem é linda palavra, né? Coragem é ação que vem do coração, né? Diz sobre a gente ser quem a gente é, ou querer, né? Então, quando a gente fala de tempo de vida, a gente está dizendo assim, como que eu tenho coragem de tomar Uhum. decisões, né, que fazem sentido para mim? E a gente não, a gente responde o tempo inteiro ao que os outros querem, né? E aí vem Exatamente. o bullying, e aí vem uma série de coisas, que é eu tentar me encaixar nos padrões o tempo inteiro, né? Hã? Do que é esperado. Ai, eu acho muito legal isso. Vamos falar um pouquinho de bullying, redes sociais, bullying, tecnologia, porque eu acho que isso tem tudo a ver com a fala. Vamos. Olha só. Vamos lá. O bullying, ele tá aí, né? A gente colocou nome nisso, né? Sempre existiu, né? Mas agora foi Sempre criado. existiu, né? Como um conceito estudado, né? Uma situação, e que precisa ser observado mesmo, né? E aí, e é um evento estressor social de grande importância, né? Porque tem a ver com aquilo que a gente estava falando, né? Que o adolescente, o jovem está passando por um monte de transformação, tá, né? Tem vergonha do corpo, porque pensa bem, quando a gente passou pela adolescência lá, né, eu lá atrás, né? O nosso corpo fica esquisito, a Nossa, gente não está acostumado, né? A gente não está acostumado com esse corpo. Tá ali, é, né? A gente tá, nossa referência são os corpos adultos, né? Assim, não tem ainda. Ele fica no meio do caminho. E ele está mudando o tempo todo. Então, aí você tem o bullying, por exemplo, eu lembro que eu era muito magrinha. E aí todo mundo me chamava de Olivia Palito, eu escutei de tudo também, né? Assim. Então, a gente se sente como se você toca, né, na autoestima ali de uma forma muito. Se você não tiver fortalecido, tiver uma base, né? Aquilo ele uhum, te toca. Você não é uhum, aceito socialmente. E é só busca de aceitação. Porque a gente é com a gente tem dois trabalhos aqui, sabe? Que é eternos, para sempre na nossa vida. Né? A gente está dentro da nossa pele, precisa conviver com a nossa própria companhia e aprender o que a gente gosta, como é uhum, estar com a gente mesmo, que eu acho que é uma grande oportunidade que a pandemia está dando para gente, da gente rever sobre isso, uhum, né? uhum, Oportunidade dentro de tudo, tá, gente? Eu não tô falando que a pandemia é boa, não, né? De jeito nenhum. Mas assim, oportunidade dentro da realidade que se coloca, né? E que tá aí, né? E a gente estar uhum, mais. A gente não tem as distrações, né? A gente não tem o bar, a gente não tem, e a gente tá com a gente. E aí eu tenho que olhar e falar, peraí, o que eu gosto? Né? O que eu gosto de assistir, o que eu gosto de ler, o que eu gosto de fazer, né? Com quem que eu gosto de uhum, conversar, que me interessa, que assuntos me interessam, e aí, né? Mas eu também sou um sujeito com o tempo todo. E eu preciso dessa conexão. E aí, quando eu tô lá na adolescência, eu tô começando a me conectar com os meus próprios. Eu tenho minha família, né? Os amiguinhos e tal, mas eu tô criando os meus próprios vínculos, né?
E aí, e nessa conexão precisa ser aceitos nos espaços. A gente ainda é muito grupal na adolescência, né? A gente, né, É. ainda tá nessa Não referência, tem não tá, as tá se tribos. identificando, as tribos, então a gente Sim. está se identificando. A gente é muito com. E aí o bullying, ele traz uma referência de você estar sozinho, né? Assim. Então, ou eu me associo a uma tribo que me protege ali, né? Ou eu sou uma pessoa Exato. eu sou rechaçada, né? Então, e isso é muito complicado para a gente enquanto sujeito, né? Então, e aí quando a gente pega a tecnologia e traz isso, ela traz, como tudo, né? Oportunidades e limitações e problemáticas também que a gente tem que cuidar, né? As redes sociais trazem um mundo do maravilhoso, né? Um mundo de um mundo da beleza, né? Eu acho que o Instagram, quando começou, ele veio assim, né? Tudo é lindo. Aí as pessoas começaram a questionar, falaram, peraí, não é bem assim não, né? É. Assim, Uhum. ops, vamos Sim, sim. conversar. Eu lembrei de uma época que uma revista de moda francesa, ela proibiu toda, na verdade era uma, não é a revista, né, mas uma lei em uma cidade da França que proibiu que as revistas de beleza elas editassem as fotos das modelos digitalmente. Ou seja, não poderia passar por Photoshop para fazer retoques, aumenta aqui, tira ali, justamente porque as meninas se inspiravam naquele padrão de beleza que era inatingível. Se as próprias modelos não eram daquela forma, né? Então, tem tudo a ver com Eu isso. tenho um caso, eu tenho um amigo que não é mais modelo, na época era, né? Ele agora é até um reitor de uma faculdade. E ele, na época que ele era modelo, ele me disse uma coisa assim, uma vez. Quando a gente faz casting, ele só, a gente é descartado, a gente é escolhido não pela nossa beleza, mas por menos defeitos que a gente tem. Então eles vão escolhendo as pessoas assim, você tem isso aqui, seu meio tortinho, isso aqui, entende? Então assim, é muito complicado essa questão do padrão de beleza, né? Porque e outra coisa, se beleza fosse a questão da autoestima, né? Fosse né, a receita do sucesso, né? As pessoas que são lindas tinham casamentos maravilhosos. E não é o que acontece, Nossa. né? As relações, elas Aham. são. A autoestima, essas questões vêm de outro lugar. Tem a ver com esse desconhecer, tem a ver com eu fazer as boas escolhas do meu tempo de vida, com deixar o controle, né? Não adianta eu ficar tentando segurar, porque vai, não tem jeito, né? Então, quando eu entendo isso e Uhum. abraço o que a vida me propõe, né? Tem aquela música do Rapa que fala, né? Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz. Quando você começa a fazer essa troca aqui, ó, sabe? A vida Uhum. fala, eu falo, a vida fala, eu falo. Eu começo a caminhar pela vida. E aí é diferente, né? Porque aí eu tô Uhum. usando o meu tempo de vida e tô conectando comigo e com o meu contexto, ó, com aqui, sabe? E aí é diferente. E aí, quando a gente fica no depressão e quem tá com Sim. ansiedade, Ai, está peraí, no que deu. passado, deu um cortezinho, né? Quem está na depressão e na ansiedade É, está tem lá no problema. passado e lá no futuro. E onde que a gente está passando nosso tempo de vida? Porque agora eu estou compartilhando meu tempo com vocês e vocês estão compartilhando o Uhum. tempo de vocês comigo. É uma escolha Sim. consciente que a gente está fazendo. Né? Será que a gente faz as escolhas Uhum. conscientes sobre onde a gente coloca o nosso tempo? Sempre. É. Né? E isso é Tati, eu fundamental queria para a gente. agora. Rapidinho, eu não Pode, respondi do floral. pode concluir. Então, assim, É. eu acho só assim que esse é a grande sacada da história, tá? Esse é o grande pulo do gato. E aí, tudo que vem com isso, respondendo como é que ela, não esqueci o nome Não lembrar o para nome dela. Sandra, tudo que, assim, eu acho que tudo que vem é assim, eu tô olhando para mim, eu tô fazendo uma escolha consciente, eu tô tendo autocuidado, é Uhum. massagem, se é homeopatia, se vai usar floral, assim, não importa. Eu tô olhando para mim e tô escutando o que é importante para mim. E aí, vamos embora, Uhum. E aí, é tá? isso Esse é o aí. caminho. Olha só, é muito comum a gente ouvir, né, nesse assunto aí de suicídio, frases do tipo:
Ah, ela tá só querendo chamar atenção. Quem quer se matar, não fala, vai lá e faz, tá? Então, assim, isso daí tem muito a ver com mitos e verdades. Então, vamos comentar agora sobre alguns mitos e verdades. Esse primeiro que Vamos. eu falei, sobre a questão, ah, ela tá só querendo chamar atenção. É um mito, é uma verdade? Comenta pra gente. Então, de cara é um mito, né? Porque a gente já tem, assim, dados científicos, né? Eu não vou te falar estatísticos, eu não vou nem falar científicos, né? Estatísticos, né? Que eu não vou saber a proporção, mas assim, uma parte importante das pessoas que cometem suicídio, né? Elas procuraram ajuda antes, pouco tempo antes, até um mês antes, tá? Ai, eu tô preocupada aqui, deixa eu ver se. Uhum. Elas procuraram ajuda. Deixa eu só ver uma coisa, Bruno, rapidinho. Tá bom. Aqui de novo, hein? Vamos lá. Então, as pessoas que cometeram suicídio, uma parte grande delas buscaram ajuda antes, né? Então, e foram desacreditadas. Ou seja, elas Uhum. comentaram, elas foram em alguém para buscar ajuda e ninguém deu muita atenção, tá? Então, começa daí. Outra coisa, quem tenta suicídio uma vez tende a cometer mais de uma vez, tá? Né? Ou seja, não é um episódio isolado, né? E outra coisa que Uhum. eu acho importante também é que eu acho que eu até comentei isso para você, né? Eu acho que as pessoas elas vão buscando formas, né? Quando isso tá, a angústia está muito alta, elas vão buscando formas. É vergonhoso, né? A gente está falando da vulnerabilidade. A gente tem vergonha de falar que a gente está Uhum. vulnerável. Isso. E a Uhum. gente coloca culpa em tudo, né? A gente adora botar culpa em tudo, né? Então, assim, é culpa do. Acontece alguma coisa, eu sou mal, né? A culpa é dos pais, ou a culpa. Então, a gente não faz. Né? Às vezes, um adolescente, uma criança, não quer falar com os pais porque acha que eles vão achar que a culpa é deles, né? Ou o que seja. Então, é, essa questão dá uma vergonha de ter depressão, né? As pessoas têm vergonha. Uhum. Os idosos, a gente estava falando, eles têm menos vergonha de falar que eles têm algum transtorno, mas o jovem tem muita, eles não falam, né? E isso é uma questão complicada. Então, Uhum. quando ele ameaça no nervosismo, no estresse, no pico, né? Ele está sinalizando e a gente tem que ouvir, né? Eu sempre, sempre, sempre levo a sério uma ameaça de suicídio. Assim, ponto. Uhum. Entendi. Tá? Porque eu acho que é um pedido de socorro. A gente tem que dar atenção. E daí, como é que a gente vai trabalhar com isso, né? A gente vai ter que avaliar caso a caso. Uhum. Certo. Qual outro mito assim importante que você cita? É muito Ah, muito famoso essa. tá bom. Vamos lá. A gente tem vários, né? Tem uma colinha aqui de alguns mitos que eu peguei. Por exemplo, quem quer se matar vai se matar, Isso. né? Então, assim, não é verdade, né? Porque, por exemplo, a gente tem sentimentos contraditórios, ambivalentes o tempo todo, né? Então pode ser que no Uhum. momento de desespero eu não veja saída, né? Quando a nossa emoção tá lá em cima, a gente nubla, né? Nubla o nosso racional. Eu falo muito que a gente precisa conectar o nosso racional com o nosso emocional o tempo todo, né? É muito importante essa conexão aqui, porque aí eu entendo o que eu sinto e eu olho para o ambiente para eu conseguir ver possibilidades e coleto informações para que eu possa conseguir possibilidades de Uhum. atuação, possibilidades de resolver um problema, possibilidade de ajuda, né? De fazer uma leitura sobre essa realidade da melhor maneira possível, para atuar sobre ela, né? Quando a vida falar comigo, eu entender um pouquinho do que ela está dizendo, né? Então, Sim. assim, quando a gente fala que quem quer se matar se vai se matar, né? Se eu tiver um apoio, né, talvez isso não aconteça. E Não. por isso que o Uhum. CVV existe, né? Porque às vezes a pessoa que falar do sentimento da angústia dela, ela baixa aquela emoção, né? E com isso só ela já consegue, né? Agora eu Sim. consigo avaliar o que está acontecendo. Explica só para o pessoal o que é o CVV e qual a importância dele, aproveitando o gancho.
Quem não sabe, quem não conhece o CVV. A sigla é... Ai, não sei como é que é a Centro sigla. de Valorização da Vida, eu acho. Obrigada. Eu estava na dúvida se era centro, tá? É assim. Ele é um órgão, né, voluntário, de pessoas que são voluntárias, né? O atendimento dele eu acho que é 24 horas, se não me engano, né? E aí os voluntários, eles atendem situações de emergência de suicídio. É 188, se não me engano, né? O 188. número, então você... 188, falei certinho. Então, você, qualquer momento, você pode ligar. Se você estiver numa situação de desespero, você pode ligar, uma pessoa vai atender, né? E você pode conversar com ela se você estiver numa situação. Eles têm alguns treinamentos, mas o objetivo é a escuta, é o acolhimento. Então, isso que a gente está falando, né? Assim, é você ter um lugar que você pode falar sobre como você se sente. E é anônimo, né? Então, é para evitar, tá? E ele vem com esse objetivo da gente conseguir falar o que a gente sente, porque a gente não tem vazão, muitas vezes, no nosso ambiente, né? Por isso que é tão importante. Mas assim, deixa eu pegar uma colinha aqui que eu vou falar sobre. Posso falar sobre vários mitos? Que eu acho que é Sim, legal, deixa eu ver assim, se a a gente tem gente tempo. pensar. Tem tempo? Vai Temos me uns monitora. 15 minutinhos. Vai. Ah, Tá. então tá. A gente Senão fala, o Instagram passa cai, a gente rapidinho. passa muito. Esse assunto é muito vasto. É muito complexo, né, gente? Assim, não tem jeito. Uhum. Mas a gente vai passar com eles aqui. Eu tava Só. com... Minha também, só que meu Essa... notebook acabou a bateria. Eu anotei aqui. Deixa eu pegar. Mas é porque eu tinha. Então, era esse que eu queria comentar. Quando não há sofrimento. Aí eu anotei mais algumas coisinhas que eu queria falar do suicídio. Eu não pensei em todos. É porque eu tenho uma colinha aqui que. Aqui, ó, achei. Que é Ai, ótima porque tem vários mitos, né? Então vamos lá, aham. com ela, tá? Então, uma a gente já falou: quem quer se matar vai se matar. Tem uma outra, quem fala de Sim. suicídio não tem intenção de se matar, só quer chamar atenção. Você me perguntou, a gente já conversou um pouquinho disso, Isso. né? Ah, eu, Uhum. eu acho que não tá aqui não, mas eu lembrei de um que é aquele assim: se você falar de suicídio, você tá incentivando a pessoa, né? Não. Ah, Porque quando a gente ótimo. conversa, né? Eu acho que isso é importante, que é o tema do vídeo, inclusive, né? Da live. Sim. Quando a gente Precisamos fala, falar sobre. precisamos falar sobre, né? Quando a gente cria. Oi, que ele deu um. Ficou tortinho aqui. Ah, ficou meio tortinho. Quando a gente fala de suicídio, gente, assim, a gente tá. Ai, que coisa, deu um tiltzinho aqui. Tá. Quando a gente fala sobre. Quando a gente põe as cartas sobre a mesa sobre um assunto, a gente está possibilitando. Bruno. Oi. Voltou? Pausa, calma. Deu uma pouquinho. Eu tô ouvindo sua voz, sua câmera que tá estática, mas... Aí, voltou. Voltou? Tá. Então, assim, Voltou, quando a pode... gente fala de suicídio, a gente tá dando uma oportunidade, tá? Das pessoas falarem como elas se sentem em situações. E delas se abrirem para isso. Porque o medo das pessoas que estão passando por uma situação ou de depressão né, ou pensam sobre isso, é que elas não vão ser aceitas, que as pessoas vão criticar, que as pessoas não vão escutar, que não vão entender. E, na verdade, a gente não precisa ser Uhum. entendido, né? A empatia, ela não tem a ver com eu exatamente passar a mesma coisa que o outro, tem a ver com eu me conectar com a dor do outro. Então, se eu conseguir me conectar que o outro está sofrendo, que esse sofrimento ele é legítimo, e eu consigo entender que eu também já passei por sofrimentos, né? Eu consigo Uhum. entender que eu só vou estar aqui do seu lado, né? Então, assim, se você precisar, eu tô aqui. Pode Uhum. contar comigo. E aí, a pessoa se sente confortável para falar ou não, para compartilhar, né? E aí ela vê que tá tudo Uhum. bem ela sentir sofrimento, tá tudo bem ela conversar sobre o que ela, né, como ela se sente, tá? Então, Sim. falar sobre suicídio e as pessoas entenderem sobre isso, ele quebra uma barreira, tanto para quem precisa de ajuda, quanto para quem quer oferecer ajuda. Porque a pessoa que quer oferecer, ela não sabe como abordar, e a pessoa que quer pedir não sabe como pedir, tá? Entendi. Por isso é tão importante a gente esclarecer, né, esse assunto, que esse assunto seja realmente muito falado.
inclusive na mídia, porém de uma forma correta, né? E Porque cuidada. é isso. Eu, por exemplo, como profissional de comunicação, né, eu não sou um psicólogo. Então, assim, como que eu, jornalista, vou falar sobre suicídio numa reportagem, numa matéria, né? Então, precisa ter muito cuidado, né, para você comunicar da forma eficiente, que seja eficaz, para instruir as pessoas a perceberem quando uma outra pessoa está numa situação de vulnerabilidade emocional, né? Ou você mesmo, para eu me identificar que eu preciso de ajuda, né? Tem muito Então, isso, né? tem uma frase muito bonita do Saramago que eu gosto muito, que ele fala assim: se puderes olhar, vê, e se puderes ver, repara, né? Se a gente está mais conectado com os outros, a gente fica mais atento ao outro. Quem está Hum, vivendo situações de depressão não vou falar de ansiedade, né? De depressão ou hum, né, com sofrimento muito intenso, ela dá sinais, né? Então, assim, ela vai mudar o comportamento dela, ela vai estar mais irritada, ela vai estar, né, assim, ela vai apresentar algumas alterações. E aí, se a gente tiver um pouquinho de atenção para esses fatores, talvez seja interessante que quando a gente fala assim, oi, tudo bem? A outra pessoa, em vez de responder, tudo bem, você fala, vem cá, assim, né? Se não tiver tudo bem, ou quando ela responda, não estou muito bem aqui, você fala, vem cá então, né? Assim, porque a gente é, acaba, pode isso falar, mesmo. acaba. Não é isso, né? Porque assim, é muito automático, né? Bom dia, bom dia. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Mas quando a pessoa dá um oi, tudo bem estranho, você pode perceber, né? Chama ela para conversar, tá tudo bem mesmo, a sua família, né? Talvez só o convidar, só parar um pouquinho do tempo, né? Fazer essa, né? Geralmente as pessoas dão sinais que elas não estão bem, que elas mudaram, né? Os comportamentos. Então, a gente ter um pouquinho mais de atenção com o que muda o comportamento, né? Já é importante, né? E de repente falar, ó, eu tô aqui, né? Eu acho que a própria campanha de Setembro Amarelo, se não me engano, foi de um adolescente, acho que de 17 anos, que ele cometeu suicídio, e eles fazem o desenho do laço, porque eles fazem uma cesta, né? Se precisar de ajuda, peça, né? Assim, dizendo isso, assim, a gente está aqui, né? E tem o lacinho amarelo que virou a campanha. Porque as Sim. pessoas não perceberam, assim, estava ali, né? Deu sinais, né? E as pessoas não percebem porque elas estão no automático. E aí a gente entra nesse, né? Esse automatismo, essa questão do controle, essa vida que a gente vai tendo, né? Moderna e que tem vários complicadores que a gente poderia entrar e Uhum. conversar sobre vários pontos aí, né? Que é pouco comunitária, com pouca troca, né? Ela acaba sendo uma vida que a gente não consegue, ela é adoecedora e a gente também não consegue perceber para essa ajuda para o outro, né? Então ela adoece algumas pessoas e ela deixa Uhum. outras pessoas irem também por causa disso, né? Quando a gente às vezes muito pouco poderia ajudar, né? Em função disso. Então essas campanhas são bem importantes, tá? O que eu queria te comentar sobre essa questão da. Ah, eu lembrei. Eu sigo uma pessoa que eu gosto e eu vou sugerir para vocês, né? Que é a Ana Cláudia Quintana, que ela fala sobre morte, porque ela trabalha, é uma médica que trabalha com cuidados paliativos, né? E aí ela tem um vídeo que é muito legal que ela fala assim: ai, todo mundo morre de medo de falar da morte, né? E eu falo disso, e as pessoas falam, dá azar, vira essa boca pra lá, nem fala de morte, né? E ela fala, gente, eu falo disso há 20 anos e não morri até hoje, né? A gente precisa falar sobre isso, pra Sim, gente sim, conseguir sim. lidar com isso melhor, né? Assim, Uhum. né? Que a morte é um processo que faz parte da vida, que é um processo que a gente tem que tratar com cuidado, com carinho das pessoas que passam por luto, com carinho, né? E tudo mais. Então, Acender a luz aqui. então assim, Acabou de eu escurecer. acho que todo tema que é difícil e a gente aborda ele com amor, com carinho e com atenção, sabe? Ele pode ser uma oportunidade da gente aprender a lidar melhor, aprender a lidar de uma forma mais saudável,
né? E a gente conseguir resultados muito melhores que a gente tem tido, colocando eles debaixo do tapete, como a gente tem feito até o momento. Com certeza, com certeza. Ah, deu uma travadinha, Oiê, peraí. oiê, tô. Sátia, tá me ouvindo? Olha só, ainda eu queria que você fizesse as suas considerações finais, falasse, né, o que você achou da live, o que você tem a dizer de informação mais para os nossos seguidores. Tô só passando aqui os mitos para ver se tem algum que a gente não falou, assim, que não passou. Né, assim, que fala que a maioria dos suicídios é precedida por sinais discretos, a gente falou, né? Ou seja, as pessoas dão algum sinal ou de depressão. Não é todo mundo que tem depressão que comete suicídio. Um momento de desespero pode levar uma pessoa, tá? Ao suicídio, Uhum, mas é menos comum, né? A gente tem mais casos relacionados com adoecimento emocional ou com sofrimento emocional associado. uhum, Eu acho que a gente pegou os principais. Suicídio é um ato de desespero, quando a pessoa percebe que ela não tem alternativa, porque a emoção está muito aflorada, né? Então está muito relacionado com isso. É, eu sou empolgada com psicologia, tá? Meus pacientes já sabem disso, então eu sou uma pessoa que posso falar de vários temas muito tempo. Fico, né? Fiquei muito feliz do convite. Eu acho que a gente passou pelos pontos principais, mas é um tema complexo, né? Abrangente, ele tem várias ramificações, né? Eu acho que vale a pena a gente pensar sobre o enfrentamento do suicídio, né, que é o combate. Tem a ver com esse falar sobre, tem a ver com as pessoas entenderem os sintomas da depressão, entenderem os sintomas, os sinais que precedem o suicídio, por exemplo, né? Buscarem essa ajuda. Dentro dessa ajuda, eu acho que faz sentido a gente falar do cuidado, que o autocuidado, que vem juntinho com a autoestima, que é eu estimo a mim mesma, né? Assim, eu cuido de mim, né? Que a gente falou um pouquinho, né? O cuidado uhum, familiar, envolver a família, os amigos, né? As relações. Nesse cuidado dessa pessoa que está fragilizada, tá? E a gente tem um cuidado profissional, psicólogo, ou psiquiatra, ou ambos, né? No caso, é uhum. fundamental, tá? Então, eu acho que o enfrentamento ele tem que ser né, da pessoa, do entendimento do tanto que ela é importante para ela e de cuidados, né, dela se redescobrindo ali, enfrentando esses sentimentos, com esses apoios aí dessa rede, tanto profissional quanto de relações, tá? Eu acho que era isso. Sátia, em nome da Mondaine, muito obrigado pela sua participação. Eu queria Imagina, eu que dizer agradeço. para as pessoas que estavam nos assistindo, que se tiver alguma dúvida, algum comentário e quiser fazer no particular para a Sátia, pode seguir ela no Instagram, tá? @Sátia Rocha, Sátia com Y. E é isso. Então, esse assunto realmente é um assunto que não se esgota aqui. Espero que nosso público, nossa audiência, isso, como com a mente aberta, abra, né, sua mente para obter mais informação no contexto dela. Quem sabe ela não vai salvar uma vida aí, né? Então é isso. Muito obrigado, gente. E nos vemos na próxima live, tá? Um beijo, Tá bom. Sátia. Um beijo. Obrigada, Tchau, Bruna. tchau. Tchau.